E Gustavo Segré, eu recebi uma informação há pouco da nossa produção de que o presidente Vladimir Putin convidou Nicolás Maduro para participar da próxima reunião do BRICS em outubro. E essa é uma das questões que chamava atenção. Já estava confirmado de ontem uma viagem de Maduro para a Rússia. Tomara que fique lá e não volte mais. E que fique aí, de repente, como presidente dos BRICS, talvez possa ter alguma... Ah, não, é Dilma, não vai dar, não pode colocar, tem que colocar a outra pessoa. Mas algum cargo por aí poderia ser interessante para garantir essa saída digna do ditador Maduro e que não volte mais. E não me chamaria a atenção de que isso seja parte de alguma negociação. Tomara o Brasil esteja fazendo essa negociação e que todo mundo se surpreenda dizendo uau, que estratégia maravilhosa do Brasil que conseguiu resolver a questão do ditador Maduro. Mas sim, já sabíamos de ontem que o Maduro ia viajar para a Rússia. Que foi, Piperno? Não, você sabe que eu já pensei nessa possibilidade, sim, dele para lá não voltar mais, até porque ele saindo do país, é óbvio que a oposição vai continuar se movimentando. Então, não sei se isso faz parte de uma estratégia negociada ou não, mas aí até tenho uma dúvida técnica e gostaria que pedir socorro aqui para o Segré nos ajudar. Claro. É o seguinte, ele para voar da Venezuela à Rússia, ele vai ter que, por exemplo, passar por espaço aéreo europeu. Né? Não sei se tem uma outra rota, não sei se tem... O avião suficiente. Exatamente, alguma autonomia. Ele pega aviões da Cuba, do Dias-Canel. Não, então, mas não teria que passar pela Europa? Sim, mas aí pode ser que ele faça uma escala em Turquia, por exemplo. Ele vai ter que pousar em algum lugar que não tenha acordo de extradição com os Estados Unidos. E ele precisa comunicar, por exemplo, esses países de que ele vai percorrer esse espaço aéreo. Sim, e aí tem que ter autorização ou não de passar pelo espaço aéreo. Ou seja, para chegar até a Turquia, ele também vai ter que sobrevoar um outro pedaço da Europa. Sim, e aí se não tiver autorização, como ele mesmo, ele proibiu, por exemplo, os aviões das aerolíneas argentinas não podem entrar no espaço aéreo venezuelano. Então pode ter uma dificuldade aí. Eu já fui um pouco mais longe, imaginei um filme de Hollywood em que, e já aconteceu isso algumas vezes em alguns filmes, em que pagam para o piloto gerar algum problema técnico, o avião pousa em algum lugar que tem extradição com os Estados Unidos e tchau Maduro. Mas tomara isso seja. Aconteceu isso em um voo em que houve um boato de que o Snowden estaria fugindo aqui para a América do Sul em um avião do governo da Bolívia, com o Evo Morales. Aí esse avião saiu de algum local lá no Oriente, quando ele sobrevoou, se eu não estou enganado, o alemão, ele foi obrigado a descer para que o avião fosse vistoriado e se constatasse que ele não estava lá, tinha fugido para a Rússia. Mas eu imaginei essa possibilidade do Maduro ter que parar em algum lugar. Interessante. Arremate, Zé Maria. É isso mesmo. Veja bem que ele está perdendo, na minha opinião, um momento bom. A oposição prometeu não extraditá-lo, fez promessas, inclusive, de não persegui-lo judicialmente, e ele ficaria na boa, porque o fim do Maduro, né, não é um fim bom. A gente sabe como os ditadores acabam, né? Quando acaba o regime em que ele mandava, só tem adversários inimigos, né? Então, Maduro, está perdendo um momento histórico e bom para ele sair do poder, fazer um acordo com a oposição e sair e conseguir, inclusive, um lugar para ficar. Poderia ser o Brasil, acredito que poderia ficar no Brasil, porque o Brasil já tem uma tradição de aceitar governantes que saem do poder desta forma. Mas eu acho muito complexa essa viagem. Eu aprendi isso durante a pandemia, me disseram os integrantes do governo, né, de como eles fizeram a viagem à China, porque não poderiam passar por espaço aéreo ou descer em alguns países, porque a carga seria confiscada, que eram respiradores, que eram remédios, que todos os países queriam. Então, é uma viagem muito mais longa, então eu imagino que ele poderá fazer uma viagem mais longa, evitando espaço aéreo e países que seriam hostis a ele.